palavra de Deus? Let's go into the Word of God. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo nesta manhã em Efésios, no capítulo 1. Please open to Ephesians 1. Thank you, Sophie. Efésios capítulo 1, nós vamos ler versículos 3, 4 e 5. We're going to read from verses 3 to 5. Encontraram aí? Did you find it? Amém? Diz assim, eu vou ler em uma tradução que é a nova versão transformadora, só para que a gente possa se ater a algumas palavras específicas, mas o sentido é absolutamente o mesmo que você tem em mãos. Diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, mesmo antes de criar o mundo. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deixa eu ler mais uma vez o verso 5. Ele, o Senhor, nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Pode ler, por favor. All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms because we are united with Christ. Even before he made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in his eyes. God decided in advance to adopt us into his own family by bringing us to himself through Jesus Christ. This is what he wanted to do, and it gave him great pleasure. Obrigado, Espírito Santo, Thank you, Holy Spirit, por esta manhã tão preciosa. for this precious morning. Obrigado pela tua presença, Jesus, neste lugar. Thank you for your presence, Jesus. Que nesse momento específico em que a tua palavra será transmitida, And in this moment of the word, as nossas mentes estejam alertas, may our minds be alert os nossos corações estejam abertos and our hearts open para recebermos muito além de palavras humanas, to receive beyond human words, sermos ministrados pelo Senhor. to be talked to by Em you. nome de Jesus nós oramos. In your name we pray. Amém. Pode Amen. tomar assento, obrigado, You queridos. may be seated. Thank you. Nós estamos falando nesses últimos domingos sobre bênçãos geracionais. We've been speaking of generational blessings. Ouve-se falar tanto sobre maldições geracionais, And so many people talk about generational curses. e não que isso não possa existir, And not that that doesn't exist, mas nós queremos ministrar sobre bênçãos geracionais. but we want to talk about the blessings. Estamos conectados a tantas coisas que o Senhor tem prometido aos nossos pais, We are connected to so many promises that the Lord made to our fathers. conectados àquilo que o Senhor prometeu àqueles que vieram antes de nós. To what the Lord promised to those who came before us. E quando o Senhor fala conosco acerca de filiação, acerca de paternidade, And when the Lord speaks to us about fatherhood, um dos grandes propósitos é exatamente esse: é cumprir na vida dos filhos promessas que foram feitas a seus pais. it is to fulfill the promises in the child's life that was promised to the parent. Quando nós falamos espiritualmente nesse mesmo aspecto, And when we speak of this spiritually, nós saímos desse âmbito terreno, we leave the earthly realm nós saímos dessa realidade física, familiar, of this physical reality
reality. E nós nos conectamos a uma realidade espiritual. And we connect to a spiritual reality. Nós nos conectamos a promessas que Deus fez, To promises that the Lord made a filhos e filhas que vieram antes de to nós. sons and daughters before us. E o simples fato de não conhecermos essas And pessoas, just because we don't know these people ou de não termos tido nenhum relacionamento com or elas, have no relationship with them não significa does not que mean nós não possamos estar na mira de Deus para o cumprimento dessas promessas. that we are not the goal of God's promises. Deixa eu dizer para você que nós estamos como igreja, We as a church nos nossos dias, in our days, na mira de Deus, in God's eyesight, para cumprimento de promessas que foram feitas há séculos, for the fulfillment of promises há from décadas, centuries, from decades, há meses e from anos months atrás. and years ago. A promessa de Deus para a igreja, ela é tão extensa, The promises of the Lord for the church is so ela extensive. é tão grande, It's so large que ela não pode ser comportada por apenas uma geração. that it cannot be contained by one generation alone. Por isso Deus é um Deus de continuidade. That is why the Lord is a Lord of É um continuity, Deus de bênçãos geracionais. of a generational blessings. Sabe quando nós falamos sobre a orfandade, So when we speak of orphanhood ou quando nós falamos sobre paternidade, or fatherhood, às vezes a palavra ela é aplicada a nós que somos pais, adultos, and as adult parents, e nós acabamos entendendo um aspecto dessa ministração, que é o aspecto que nos chama à responsabilidade de sermos pais. we can attend to the responsibility to be parents, E não somente de pais, mas pais presentes na vida dos nossos filhos. but good and present parents, Sabendo que consequências trágicas são geradas na vida dos nossos filhos todas as vezes que nós nos ausentamos desse ofício. there are tragic consequences in our E absence. que a pior paternidade que nós podemos encarar não é a ausência física de pais e mães, And the worst fatherhood that we can encounter is not the physical mas absence, essa orfandade que dá o maior trabalho para convivermos com ela. but the orphanhood that is the worst to deal Ela é with. provocada na presença física de pais e mães que não preenchem, que não cumprem o seu papel. It is provoked by parents who are not fulfilling their parental duty. E eu acredito que o Senhor nesses dias, Ele está trazendo cura sobre a igreja. And the Lord is bringing healing over His Eu vou church. repetir isso porque isso acaba, e na verdade isso é uma palavra de Deus, uma palavra profética para a sua vida. And this is a prophetic word for our lives. Nesses dias Deus está trazendo cura sobre a sua igreja. The Lord is bringing healing over His church. Deus está trazendo cura sobre nós, Healing over us. porque nós precisamos estar conectados a essas promessas. Because we need to connect to these promises. Sabe, quando Jesus fala em João capítulo de número 14, que nós lemos na semana passada, And in John 14, Jesus fala sobre os discípulos não terem conhecido o Pai porque eles não o conheciam, não conheciam a Jesus. Jesus spoke to them about not knowing the Father because apparently they didn't know Him. E por isso nós sabemos que o conhecimento nosso à pessoa de Jesus, And that's why when we know Jesus, não o conhecimento de ouvir falar, not from hearing, pois a palavra no grego em João capítulo 14, versículo 7 aponta para um conhecimento íntimo com Jesus. because the Greek word points to an intimate knowledge. Essa intimidade com Jesus, This intimacy with Jesus. ela tem poder para curar as nossas vidas em todos os aspectos. It has the power to heal us completely. E nesse contexto de João capítulo 14 tem poder para nos curar de qualquer espírito de orfandade. And it has the power to heal us from any orphanhood. Conhecimento à pessoa de Jesus The knowledge of Jesus preenche todas as nossas necessidades, fulfills our needs, todas as nossas carências. all of our desires. O que eu acho interessante nesse texto de Efésios And what I find interesting in Ephesians é que a palavra diz claramente no versículo 4 que antes mesmo que o mundo existisse, it's that even before the world came to be, Ele já tinha nos predestinado para sermos filhos, He had chosen us to Himself para a adoção de filhos. for adoption. Entenda, porque eu preciso quebrar essa palavra em miúdos para que você entenda melhor nessa And noite, I need to break it down nessa a little manhã, bit. perdão. Veja bem que
Se o Senhor está falando acerca de algo que Ele pensou antes que o mundo If existisse, the Lord is speaking of something He thought about before the world existed, então significa que antes que você e eu existíssemos, therefore before we were born, antes que nós existíssemos como seres humanos, before humans existed, antes que nós tivéssemos passado pelas dificuldades que passamos em nossas famílias, before going through these trials, antes que nossos pais tivessem se portado da maneira que se portaram, before our parents were the parents they were, antes que as dificuldades fossem uma realidade nas nossas famílias, before difficulties came in our families, antes dos nossos traumas, before the trauma, antes de tudo aquilo que nós passamos quando crianças, before anything we've gone through in childhood, antes de tudo aquilo que passamos quando adolescentes, or as a teenager, jovens, or as a youth, em qualquer tempo das nossas vidas, in any stage, antes de tudo isso, before all, antes do mundo existir, before the world existed, Deus já tinha plano a seu respeito. the Lord had a plan for you. Você não entendeu? You didn't get that. Eu disse que antes que houvesse o problema, I said before the problem, Deus já tinha pensado na solução. the Lord already thought of the solution. Antes que houvesse a ferida, Before the pain, Deus já tinha pensado na cura He dela. thought of healing. Deus não foi pego de surpresa em momento algum por absolutamente ninguém. God's never surprised. Antes que o mundo existisse, Before the earth came to Ele be, já tinha pensado em você. He thought of you. E Ele já tinha olhado para você como um filho. And He looked at you as a child. Agora entenda, porque a palavra predestinação Now let's think of this word predestination. não tem a ver com alguém no aspecto pessoal. It's not personally. Porque Deus não predestina ninguém no aspecto pessoal. Because the Lord does not predestine A anybody. palavra predestinação aponta literalmente para um destino traçado antes que você soubesse. Predestination is a destiny that's decided before you. Então o Senhor já tinha traçado um destino. So the Lord had planned a destiny. E todos aqueles que aceitaram esse destino And all of those who accept this destiny, entraram para vivenciar esta realidade. then they step into it. Então preste atenção que Deus, Ele te predestinou para a adoção de filho. So the Lord predestined you for adoption. Ele olhou para você He looked at you antes que você existisse, before you were antes que born, tudo a respeito da sua vida acontecesse. before your life happened. Ele olhou para mim e para He você looked at us. e Ele disse assim: eu vou criar um meio He said, I'm going to create a para que way ele e ela so that she or he sejam adotados por mim como filhos. can be adopted as children. Agora vamos falar um pouquinho sobre adoção, Let's talk about adoption. porque é possível Because it is possible. mães e pais Parents terem e gerarem filhos have biological children e não quererem os seus filhos, and not want their kids entregarem para alguém, and give them up abandonarem em algum or lugar, even abandon them, não terem condições de criar. not have the conditions to raise É them. possível It's possible alguém gerar um filho e rejeitá-lo. for someone to bear a child and then É reject it. possível It is possible alguém gerar um filho e entregar para outro criar. for someone to bear a child and give to someone else. Mas é impossível But it is alguém impossible adotar um filho sem desejar. for someone to adopt a child without wanting that child. É impossível alguém adotar um filho sem desejar fazer aquilo. It is impossible to adopt without the desire to. Por isso não importa se você viveu uma vida de rejeição como filho. Therefore, if you were rejected as a child, Não importa se você viveu uma vida de rejeição por causa de uma situação que aconteceu quando você era criança. doesn't matter if you were rejected in childhood. Não importa se você cresceu ouvindo que você foi um acidente, Or if you've heard your whole life that you were an accident. ou que foi fruto de alguma coisa terrível que aconteceu com a sua mãe. Or it was fruit of something terrible that happened to your mom. Ou não importa qual seja a situação que trouxe
uma estrutura de pensamento na sua vida hoje que você não consegue se ver como filho. Or be it the circumstance that caused you to not see yourself as a child. Não é eu que estou dizendo, I'm not saying this. mas a Bíblia está But dizendo the Bible is que saying quando Deus olhou para o seu futuro, that when the Lord looked at your future, Deus disse assim: He said, eu vou criar um caminho, I'm creating a eu way. vou escrever uma I'm história writing a story onde esse meu filho, where this child, onde essa minha where filha this daughter será adotado. will be adopted. Se somos adotados, And if we are adopted, logo somos desejados, therefore we are desired. somos amados. We are loved. Nada contra aqueles que foram gerados como eu fui, Nothing against the biological kids in e the room. amados pelas nossas mães como nós fomos, And loved by our parents. mas nada contra aqueles que foram adotados, But also nothing against the adopted porque, ones. como eu disse, Because as I é said, impossível você adotar quando primeiro você não deseja. it is impossible to adopt and not want. Então nós fomos adotados, So we were adopted. nós fomos inseridos nessa família, We were placed in this family. não por merecimento, Not because we deserved porque it. quando um filho é adotado, ele não escolhe por quem será adotado. Because the child doesn't choose by who he will be adopted Ele não by. escolhe a circunstância da família que vai o adotar. Or the family. Ele não conhece as condições dos pais que irão o adotar. The child doesn't know what the parents are going through. Mas ele simplesmente But the child simply acaba entrando em um lugar steps into a place que muitas das vezes não se sente merecedor, where a child doesn't feel worthy. que muitas das vezes não consegue nem mesmo aceitar estar ali pelo tamanho da bênção que aquilo Or significa. accept being there because it's so great. Mas não tem nada a ver com o filho. But it's nothing to do with the A child. escolha foi do pai. The choice was of the father. Eu disse para você e quero repetir para que você entenda que Deus está falando com alguém nesta The manhã. Lord is speaking to someone. Não foi escolha sua, It was not your foi choice. escolha do pai a seu It respeito. was the father's choice on your behalf. E não foi circunstancial, And it wasn't porque foi circumstantial. muito antes da fundação do mundo que ele te escolheu. Because it was before the earth was created that E ele he chose you. desejou você, And he wanted you. com todas as suas dificuldades, With all of your com flaws. todos os seus problemas, With all of your problems. da maneira como você é, The way that you are. da maneira como você se comporta. The way that you act. Deus olhou para você The Lord looked at you. e ele te desejou. And he wanted you. E ele disse: eu irei fazer dele e dela filhos. I will make them my children. Você pode bater no peito e falar assim: eu sou Can you say, I am um filho a child de Deus. of God? Sabe, é tão importante quando você entende alguns pequenos aspectos que a palavra descreve que possuem um significado tão gigantesco. It is so important to notice these great big meanings in the Bible. Porque é muito comum hoje, dentro de uma cultura de adoção, dentro de um ensinamento de adoção, Because in a culture of adoption, it's very common nós sempre adotarmos por uma circunstância. for us to adopt based on a circumstance. E não tem nada de errado com isso, And there's really nothing wrong with até that. porque isso é muito bom saber que existem pessoas sensíveis à necessidade de outros. Because it's good to know that people are sensitive to the need of E others. quando nós adotamos uma criança, And when we adopt a child, nós fazemos isso pela condição que aquela criança se encontra, we do this because of the child. pela maneira como ela está sendo vista e cuidada. Because of the way the child's being Então taken nós care queremos of. o que? Nós queremos dar àquela criança uma vida melhor. So we want to give to that child a better Pelo life. menos melhor do que a vida em que ela está vivendo. At least better than what she's living Então é now. muito comum a adoção partir de uma circunstância, So adoption is common to come from a de uma circumstance. condição que aquela criança esteja. From a condition that child is in. Mas a Bíblia diz But the Bible que o says Senhor fez tudo isso that the Lord did all of this conforme o bom propósito da sua vontade. according to His own will and pleasure. Em uma tradução um pouquinho mais antiga diz pelo beneplácito da sua vontade. By the pleasure of His O will. bom propósito da sua vontade. The good will. Ou seja, você não foi adotado
porque o seu pai te abandonou. Therefore, you weren't adopted because your parent abandoned you. Você não foi abortado porque você não foi adotado porque a sua mãe te You rejeitou. weren't adopted because your mom rejected you. Você foi adotado You were adopted porque Deus assim quis. because He wanted it. Será que você consegue entender o nível do que isso pode causar de impacto no seu entendimento? Do you understand the level of impact this can cause in your mind? É que é comum, quando você recebe um tratamento melhor, você rejeitar aquilo que não era tão bom. It's so common when you receive better treatment to reject what É wasn't good. comum, talvez, você abraçar a realidade de ser adotado por alguém que desejou te adotar, Embracing a reality of someone who wanted to adopt you, mas depreciar a vida de alguém que não quis te criar. but depreciate the life of a person who didn't want É to raise comum you. em circunstâncias It's common você dar mais valor para quem te quis e rejeitar quem não te quis. to give value to those who want you and reject those who rejected you. Mas a adoção do Senhor não trabalha assim nas nossas But the vidas. adoption of the Lord doesn't work like that. Porque Deus não nos adotou pelo fato dos nossos pais terem nos rejeitado. Because He didn't adopt us because others rejected us. Deus nos adotou He pelo adopted bom us. propósito da vontade dele sobre as nossas Because of the vidas. pleasure of His will over us. A segunda coisa que nós precisamos entender é: The second thing we need to understand, existe um plano de adoção. there is a plan of Existe adoption. um projeto que Deus traçou para que eu e você pudéssemos estar linkados a ele. There is a project we're linked to. Existe um destino que Deus estabeleceu para a sua vida. There is a destiny for your Mas life. você precisa se conectar a isso. But you need to connect to it. E nós nos conectamos através da fé. And we connect through faith. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículos 11 a 13. In John 1:11 to Diz 13, assim, acerca de Jesus: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas para todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo do you em know sua what palavra? Jesus is teaching us in His Word? É que ele veio para aqueles que talvez eram os primeiros a recebê-lo, It's that He came for those that maybe were first in line, mas eles não o desejaram. but they didn't want Him. Então sabe o que ele fez? So you know what He did? Claro que literalmente ele está falando da nação de Israel, Obviously, He's talking about que a Israel. rejeição da nação de Israel sobre Jesus como Messias The rejection of Israel as Jesus as the abriu Messiah um caminho para que a igreja, nós que somos ou que éramos considerados gentios, opened a way for us pudéssemos entrar nessa brecha, to walk in, pudéssemos entrar nesse caminho. to walk this way. Mas ele diz que existe uma maneira de entrarmos por aqui, But there is a way to walk in. e é todos aqueles que o receberam, And it's all of those who que receive Him, creram no seu nome. that believe in His name. Você sabe que quando nós falamos de nome hoje, nós diferenciamos nome de graça. You know, we talk about name and grace as two different things. Mas quando você olha para o caminho da salvação, nós entendemos que a salvação é pela graça. But the way of salvation is through E grace. quando você olha nos tempos passados, And when you look before, graça e nome eram a mesma coisa. grace and name were the same. Então é muito comum os nossos pais perguntarem o nome, perguntando qual é a sua So graça. some people will ask your name saying, what's your grace? Porque graça e nome têm o mesmo Because significado. grace and name are the same Então o que a thing. Bíblia está dizendo é isso. So that's what the Bible É is que teaching. todos quantos receberam a Jesus All of those who receive e Jesus creram na sua graça and believe in e His creram grace, no seu nome, believe in His name, todos estes, all of those, não pelo desejo humano, not by their human não pelo desire, desejo da carne, not by their flesh mas desire, sim pelo desejo do Senhor. but by the desire of the Lord, Todos eles all of them receberam o poder receive the power de serem feitos filhos. to be made children. É necessário que nós possamos entender esse princípio. It is necessary to understand this. Porque existe, preste atenção nessa ilustração que eu vou te dar. Pay close attention to this. Existe um espaço entre viver o que Deus tem para a sua vida
There is a space between living what the Lord has for you e realmente estar na condição que você se encontra. and being in the position you're in E now. esse espaço ele só é tirado com a this sua fé no Senhor Jesus. Space is only taken away with faith in Por isso a Jesus. fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. That's why faith is the firm foundation of what is É not como se seen. fosse essa ponte que conectasse você ao destino que Deus tem para sua vida. It's like this bridge that connects us to our destiny. E essa ponte ela não é bamba, ela é uma ponte And firme. this bridge is solid. Ela está fundamentada nas promessas de Deus. It's well rooted in the promises Então por of isso a God. fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Therefore, faith is a firm foundation E of ela the é a unseen. prova It is the proof das coisas que se esperam. of the things we await for. Porque dentro de nós, Because inside of us, todos nós all of us, esperamos algo melhor para as nossas vidas. we wait for something better. E quando nós usamos a fé, And when we use nós faith, nos conectamos àquilo que o Senhor tem como promessa we connect to the promise e nós começamos a experimentar and we start to taste and see e a desfrutar and to really take pleasure daquilo que só os filhos de Deus podem desfrutar. in what only children can take pleasure in. Você precisa se conectar a isso. You need to connect to this. Você precisa receber o Senhor. You need to receive the Lord. Crer na sua graça. Believe in His Crer grace. no seu nome. Believe in His name. Para que aí então você se torne filho de Deus. So that you can be a child of God. Eu não quero dizer isso de uma maneira ofensiva, I don't want to offend you, mas nem todos são filhos de but Deus. not all are children Todos of nós God. somos criaturas de All of Deus, us are mas nem creatures, todos nós somos filhos. but not all of us are Os kids. filhos são aqueles que aceitaram, que receberam o Senhor, Children are those who que received the Lord creram no seu nome. and believed in His name. Esses, Those, somente esses, only those, receberam o poder de serem feitos filhos de receive Deus. the power to be made children of God. Sabe, não receberam o poder de serem chamados, Not to be called children, mas o poder de serem but feitos. to be made children. Você recebeu do próprio Deus You've received from God Himself poder de ser feito um filho dele, the power to be made a pela child vontade própria do Senhor. by His own will. Sabe, uma outra coisa que eu quero ministrar ao seu coração esta manhã Something else I want to talk to you é about que como filhos is that as children, nós temos direitos à herança. we have an inheritance. Hoje nós falamos tanto sobre herança e legado. We talk so much about E legacy. por conta de um entendimento acerca de somente herança, And because of an understanding of inheritance alone, hoje a gente ensina e ministra tanto sobre legado, we teach about legacy instead. como legado sendo superior à herança. Because as legacy is superior E to an nós inheritance, acreditamos nisso. we believe that. Acreditamos que herança é aquilo que você deixa para os seus filhos. Inheritance is what you leave for your E kids. legado é aquilo que você deixa nos seus filhos. Legacy is what you leave in your Logo, kids. pessoas não podem pensar somente em deixar coisas, Therefore, you can't just leave things, mas sim deixar ensinamentos que marcam a vida de outros. but leave teachings and markings. Só que com o Senhor, But with God, nós colhemos o pacote completo. we have the full package. Ele não somente deixa dentro de nós He doesn't just leave in o us poder de sermos feitos filhos, the power to be made mas Ele children, também deixa algo para nós. but He also leaves us a little A something. herança daquilo que nós recebemos por sermos filhos The de Deus. inheritance that we receive as children. Como filhos, As children, somos herdeiros. we are co-heirs. Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 8, And in Romans 8, ele diz assim, preste atenção no texto, porque você vai ser impactado pelas verdades que a palavra do Senhor nos ensina. you will be impacted by the truth of the word. Pode pegar o texto em inglês, por favor, enquanto eu leio em português. Romanos capítulo 8, versículo 14 diz assim: pois todos nós que somos guiados pelo Espírito de Deus, somos filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito
com E maiúsculo, apontando para o Espírito Santo. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofrermos, também com Ele seremos glorificados. Romans 8:14, for all who are led by the Spirit of God are children of God. So you have not received a spirit that makes you fearful slaves. Instead, you received God's Spirit when He adopted you as His own children. Now we call Him Abba, Father. For His Spirit joins with our spirit to affirm that we are God's children. And since we are His children, we are His heirs. In fact, together with Christ, we are heirs of God's glory. But if we are to share His glory, we must also share His suffering. Deixa eu só quebrar um pouco esse texto e aplicar algumas palavras que eu acredito que vão abençoar as nossas vidas. Let me break it apart for us this Versículo morning. 14 diz assim: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Because all of those guided by the Spirit are children of God. Nós entendemos esse processo, We understand this process. porque quando nós recebemos a Jesus, Because when we receive o Jesus, Espírito de Deus faz morada dentro de the nós. Spirit of God then dwells in E us. logo Ele começa a se comunicar com o nosso espírito, And therefore He speaks to our spirit, guiando as nossas vidas. guiding our lives. Então aqueles que são guiados pelo Espírito So those who are led by the são Spirit os filhos de Deus. are then children Em outras of God. palavras, Therefore, somente os filhos only children é que podem ser guiados pelo Espírito. can be led by the Spirit. Agora entenda porque ele diz assim: somos filhos de Deus, We are children of God. porque não recebestes um espírito de escravidão. You have not received the spirit of slavery. Porque muitos filhos Because many children, acabam sendo confundidos por escravos, they are confused porque to be slaves. crescem em um ambiente Because they grow up in an onde não environment existe um amor de pai, where there's no love, mas existe o mandamento de um ditador. but a dictator. Alguém comigo nesta manhã? Anybody with me? Porque quantos filhos não conseguem abraçar a realidade de serem filhos? How many children don't understand that they're children? Porque cresceram uma vida inteira Because they grew up se sentindo como escravos. feeling as a slave. Quando Deus olha para mim e para você, When the Lord looks at us, embora tenhamos o prazer de servi-lo, even though we like to serve mas Him, nós não somos escravos. but we're not slaves. Nós somos filhos. We are children. Embora tenhamos o prazer de entregar a Ele os nossos desejos e vontades, Although we love to surrender, mas nós somos filhos. but we're children. Embora tenhamos a alegria de poder viver para servir o Senhor, We have the joy to live to serve, mas somos filhos. but we are children. Primeira coisa que Ele combate, cura So the first thing He heals, espírito de escravidão nos filhos. spirit of slavery. A segunda coisa Second thing é que Ele tira o medo. is that He removes E Ele diz assim: fear. para viverdes He outra says, vez, to live again, não atemorizados. not fearfully. Sabe, aquele filho que cresceu uma vida inteira em um lar, You know, a child that grew up in a home onde a correção foi tão dura, where correction was que so gerou em você strong medo de fazer qualquer coisa errada. that you're scared of making Com medo mistakes. de algum momento você fazer alguma coisa errada, o seu pai te punir duramente. At any point your father might reprimand you really badly. Sabe, pessoas que cresceram em lares que às vezes nós não prestamos atenção, People that grew up in homes that we don't really notice. são pessoas acanhadas, But they're people, closed off people. pessoas que vivem debaixo de uma influência constante do medo de errar, People that live under the fear of que making não conseguem mistakes. dar um passo para fora do barco They can't take any risk para viver o milagre de Jesus e caminhar por cima das to águas, live the miracle. que acabam adotando de alguma maneira, além de um comportamento, They embrace not just an action, acabam sendo influenciados pelo medo, but influenced by fear, entre aspas, por uma segurança by a security que na verdade está sendo gerada, ou está sendo motivada pelo medo de errar. that's actually motivated by the fear of failure. E quando você vai olhar,
Muitos deles viveram uma vida sendo punidos duramente pelos seus pais. Many of these people were severely punished as Por children. isso preferem não fazer So they just don't do it do que errar. than to do it and O make a Senhor diz mistake. assim: você é filho de Deus. But the Lord says, you're E a você son, não vai viver uma vida atemorizada. and you're not going to live fearfully. Você não vai viver uma vida You're not going to live com medo a life de afraid fazer errado. to make any mistakes. Porque existe, claro, um pecado chamado doloso, Because there is sin that's que você planned, tem a intenção de errar. that is intentional. Mas muitas das vezes, But so many o times, melhor caminho para nós aprendermos, the best way to learn, e Deus permite isso, and the Lord allows é this, nos deixar tomar decisões is allowing us to make que lá na frente vamos errar. mistakes. E vamos errar na tentativa de acertar. And we're going to make mistakes E trying o to get it nosso right. erro, And our mistake, embora nos traga muita consequência, although will bring us mas consequence, como filhos, but as children, nós podemos voltar ao lugar que erramos. we can come back to the place Podemos recomeçar a nossa vida. and restart. Sabendo que o seu pai não está no trono nesse momento, Knowing that your father's not com on uma the throne vara na mão, with punishment, esperando você errar em alguma coisa, waiting for you to go wrong, para punir to você. then punish you. Muitas das vezes essa maneira que nós nos relacionamos com os nossos pais na terra Many times this relationship we have with earthly parents reflete o nosso relacionamento com Deus. reflects our relationship Que with nós God. olhamos para Ele So we look at Him como um Deus que está sentado no trono, as a God that is seated on the throne, esperando você fazer alguma coisa errada, waiting for you to slip up, punir você to duramente. punish you. Essa manhã, But this morning, deixa esse medo sair de dentro let de that você. fear leave. Porque o verdadeiro amor, Because true love, que é o amor de Deus para conosco, which is the love of the Ele Father, lança fora todo medo. it casts out all fear. Nessa manhã, deixa o Senhor tocar você. This morning, let the Lord Parar touch de you viver essa vida atemorizada, and stop living com medo de fearfully. tudo e de You're todos. afraid of everything. Deixa o amor de Jesus entrar Let the love of Jesus e deixar você muito claro que você é um filho amado do Senhor. to let you know that you're a loved child. E ele diz assim: mas não recebestes mas recebestes o espírito de adoção. You have received the spirit of adoption. E aqui eu quero concluir nesta And I manhã. want to finish this Que ele diz morning. assim: baseados no qual Based on which chamamos we call Abba Pai. Abba Father. Sabe o desconforto de alguém que é adotado de maneira consciente? You know, the discomfort of someone who's consciously adopted. Com certeza você também já convivemos com pessoas que foram adotados em famílias. We know people that have been adopted. E as pessoas que descobrem ou que sabem que foram adotados, And people that find out or do know, por isso são filhos adotivos. and therefore are adopted children. Em muitos momentos eles se sentem inferiores aos filhos biológicos, Sometimes they feel inferior to biological porque children foram adotados. because they were Por adopted. terem sido adotados, And for being se adopted, sentem they inferiores. feel inferior. Como se os filhos que foram gerados por aquele casal As if the biological children tivessem mais direito, had any kind of a right porque foram filhos de sangue. because they're blood kids. Enquanto o filho adotado When sometimes adoptive não se children sente com tanto direito don't assim. feel with so many rights. Quando nós nos encontramos com o poder de Jesus, But when we find ourselves before the power of com a Jesus, adoção de filhos, with adoption, Ele nos dá um caminho. He gives us a E way. Ele diz assim: você foi um filho adotado pelos And He céus. says, you were an E adopted você child. pode dizer Abba. And you can say Você Abba. pode usar a palavra Abba. You can use Sabe o que a Abba. palavra Abba Do you significa? know what that means? Paizinho, It means Father, beloved Daddy. Father. Alguém que está usando o maior nível de intimidade entre um filho e um pai. Someone who's using an intimate word with the Father. A palavra Abba The word Abba descreve o maior possível nível de intimidade entre um filho e um pai. is like the highest level of intimacy between a child and a father. Deus está dizendo: esse é o nível que eu te quero. And God says, this is the level I want you. É assim que Deus se sente a seu respeito. That's how God feels about you. Sabe, eu ouço o Espírito Santo falando conosco aqui nesta manhã, I hear the Spirit of the Lord speaking to que nós us. estamos somente por uma decisão
that just by one decision uma away, pequena decisão esta manhã, a small decision, que é a decisão de aceitar which is the decision to a accept maneira como Deus olha pra gente. the way that the Lord looks at us, Aceitar isso. and accept that. Porque às vezes nós ficamos acanhados, Because sometimes we close off. We're atemorizados, scared. com medo, We're so fearful. preocupados, We're worried. não sabemos direito, We don't really know. não temos total segurança. We don't have full security. Essa é a maneira que nós nos sentimos. That's how we feel. Mas essa não é a maneira que Deus se sente a nosso But respeito. that's not how God feels A about maneira us. que Ele se sente a seu The respeito way é: He feels about us você é um filho amado. is you are a beloved Você child. é uma filha amada. You're a beloved daughter. Eu decidi te adotar. I decided to adopt Eu you. decidi te fazer herdeiro. I decided to make you an Eu heir. decidi transferir para você aquilo que é meu. I decided to transfer what I Eu have. decidi te trazer para morar debaixo das minhas I bênçãos. decided to bring you Senhor, in. mas eu não But mereço. I don't deserve Não é it. pelo seu It's merecimento, not because you mas é deserve pela it. decisão do Senhor. It's because the decision É pelo we made. bom propósito da vontade do Senhor. It's the pleasure of His Ele will. decidiu te chamar de filho. He decided to call you a Ele child. decidiu dar a você o He acesso decided to give you a access. chamar Ele como Abba. To call Him Abba. Vamos ficar em pé nesta manhã. You may stand this morning. Por que você se sente assim rejeitado? Why do you feel rejected? A terra pode ter te rejeitado, Maybe this earth rejected mas os you, céus te but aceitaram. heaven embraces you. Eu disse, você pode ser rejeitado na I said, terra, maybe you're rejected on earth. porque nós sabemos que nem todos são perfeitos. Because we know no one's perfect. E nós não estamos aqui para culpar aqueles que podem ter nos rejeitado And we're por not qualquer circunstância. Blaming the people who rejected us. Nós estamos aqui para celebrar. We're here to celebrate Os céus the heaven nos aceitaram. embracing us. Você pode ser rejeitado na terra, You may be rejected on earth, mas você foi aceito pelos céus. but you're accepted in heaven. Você foi aceito pelos céus. You've been accepted in heaven. Fecha os olhos comigo rapidamente. Close your eyes with me. Eu quero perguntar se tem alguém aqui nesta manhã I want to ask if there's anybody this que morning nunca se sentiu filho de Deus. that you don't feel like a child of God. Mesmo talvez o fato de você frequentar a igreja, Maybe you do come to church, você nunca sentiu que você realmente é um filho, uma filha de Deus. but you don't feel like a true child of Talvez God. pelo fato de você nunca ter manifesto Maybe because you never manifested a that. sua fé por Jesus, The faith you have in em Jesus ter recebido Ele como seu Salvador, and having received Him as a Savior como seu Senhor. and as a Lord. Eu quero fazer uma oração específica por você. I want to pray for you. Eu quero fazer uma oração específica por todos aqueles I want to pray specifically for all of those que ainda não receberam a Jesus, that have not received ou que Jesus, talvez se afastaram dos caminhos do or Senhor. maybe walked away. Aonde você estiver, Wherever you are, eu queria que você saísse do seu lugar, I want you to leave your place. como esse jovem, viesse aqui no altar. Aonde você estiver, Wherever you are, quem está te chamando aqui na frente não é o pastor. I'm not the one calling you Eu não up. posso fazer quase nada I por can't really você. do anything for you. Quem está te chamando aqui na frente é o teu pai. The Father is O calling teu you. pai está dizendo: vem, filho Your amado. Father is saying, come, Vem, beloved child. filha amada. Come, beloved daughter. Talvez você nunca conseguiu receber o amor de Jesus. Maybe you never accepted the love Talvez of nunca Jesus. recebeu o amor de Deus pela sua vida. Never accepted the love of God. Esta manhã você vai quebrar esta barreira. But you're going to break that this Você não morning. precisa sentir, You don't have to feel. você precisa You crer. need to believe. A fé que nos torna filhos de Deus não é sentida. The faith that makes us children Ela is não not opera felt. nos nossos It sentimentos. doesn't work in our feelings. Ela é crida. It is believed. Ela opera no nosso espírito. It works in our spirit. Igreja, feche os olhos comigo e ore por alguém Close your eyes que precisa sair do lugar nesta manhã and pray for someone who needs to be up here e receber esta oração aqui no and altar. receive this prayer. Eu vou contar até 3 I'm going to count to 3. e eu vou pedir a você And I'm going to ask you again. que permita essas correntes serem quebradas Allow the chains to be e broken. venha receber um abraço do teu Pai And aqui come na receive frente. a hug from the Father. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. 1, 1, 2, 2, 3. 3.
Você está livre You're free para receber um abraço do teu Pai. to receive the hug from Aonde your você Father. estiver, Wherever you eu are. disse aonde você I estiver, said wherever you não are. perca esta oportunidade. Don't miss out. Saia do seu lugar e vem aqui no altar. Come up here. Eu te espero. I wait for you. Eu te espero alguns minutos para você poder sair daí e vir. I'll wait a few minutes. Porque hoje Deus vai mudar a sua história. Because the Lord will change your story today. Hoje a sua certidão de nascimento espiritual vai ser mudada. Your birth certificate's gonna be changed. Talvez você estava lá no espaço de pais e mães. Maybe you were there. Você in estava com space. espaço em branco. You had a blank space. Hoje esse espaço é preenchido. But it's fulfilled today. Porque o teu pai quer te dar um abraço. Because your Father wants to Sai be do seu your lugar e home. vem em nome de Jesus. Come to the front. Vem em nome de Jesus. Se alguém do seu lugar, se alguém do seu lado esteja querendo vir e você sabe que essa pessoa não consegue sozinho, If anyone next to you wants to come but they can't alone, traga ele, traga ela aqui no bring altar. them up here. Venha, venha filho amado. Come, beloved Venha daughter. filha amada. Come, beloved son. Venha. Come. Venha, o teu pai está te esperando nesta manhã. Your Father is Venha, waiting. venha, venha, pastores e pastoras, me ajudem a orar por esses que estão vindo. Venha, venha. Eu creio I de believe todo o meu coração with all my heart que o Senhor está te dando uma oportunidade nesta that manhã. the Lord is giving you an Uma opportunity, oportunidade única a unique opportunity de viver algo de Deus na to sua vida. live something from God, De viver algo de Deus na sua história. to live a godly moment Você in your story. You É um filho. are a child, Amado do Senhor. a beloved child. Eu vou esperar mais 2 minutos. We're gonna wait 2 more minutes, E eu acredito and I believe que o Senhor nesta manhã that the Lord this morning está trazendo você. is bringing you Porque você tem pedido para viver uma nova história. because you've asked to live a new E o thing. Senhor está dizendo: And the Lord is saying, hoje é esse dia. today is the day. Se você quiser, If you want se it, você desejar, if you desire você it, vai se encontrar com essa nova história you're nesta gonna manhã. be Vem. your new story this morning. Continue orando, igreja. Continue to Porque intercede. enquanto nós oramos, Because as we pray, o Senhor está trazendo clareza na mente das the Lord pessoas. is bringing clarity. O Espírito Santo está trabalhando na vida das pessoas, Spirit is working, trazendo entendimento bringing the daquilo que elas precisam fazer, what they need to do. para de uma vez por todas Once and for all, arrancar de si no esse espírito de orfandade. spirit of orphanhood. Você não é You órfão, are not an orphan. você não é rejeitado, você é aceito pelos céus, Accepted by heaven. você é filho. You're a child. E como filho, And as a child, nesta manhã, this morning, o Senhor te chama. the Lord calls Vem, you. vem, Come, vem. come. Cante: eu não sou mais escravo do medo, eu sou um filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Sabe, You know what? enquanto essas pessoas estão recebendo oração aqui no altar, While these people are receiving prayer, eu tenho uma missão ainda a cumprir aqui nesta manhã. Tenha um pouco de paciência comigo, I still have a mission. Please be patient. porque claramente, ouça, Because claramente, clearly, o Senhor fala comigo nesta manhã the Lord tells me this morning que existem pessoas aqui that hoje there are people que elas estão em dúvida. that you're unsure. Está em dúvida se realmente você é um filho, uma filha de Deus. You're unsure if you're actually a E a sua child. dúvida And your uncertainty
não está por aquilo que a palavra diz a seu respeito. It's not because of the word A says sua about dúvida you. está por aquilo que você tem vivido, It's because of what you've been living, pelas coisas que você tem feito. the things you've been doing. É como se você falasse assim para Deus: As if you said to the Lord, Senhor, God, deixa eu colocar as coisas em ordem, let me just make things right. e aí então eu vou te servir como um filho. Then I'll be a child, Eu tenho right? uma palavra I have a word para pelo menos 5 pessoas que estão nessa condição aqui to nesta at manhã. least 5 people this morning. Eu disse pelo menos 5 pessoas estão em dúvida I nesta said manhã. at least 5 people are unsure. Os fatos já te mostraram The facts have shown you que sozinho você nunca vai conseguir. you can never do it alone. O Senhor não te aceita nesta manhã The Lord doesn't accept you this pelos morning seus erros ou acertos. because of your actions. O Senhor te recebe, te chama nesta He manhã receives and calls pelo you amor que Ele tem pela sua vida. because of the love He has over you. Então sabe de uma coisa? So you know what? Sai do teu lugar Leave your room. e diga: Senhor, Come out and say, eu Lord, quero nesta manhã. I want it this Eu morning. quero ter um abraço do meu Pai I nesta want manhã. an embrace this Aonde morning. você estiver, Wherever you are, reaja a esta palavra, react. porque esta palavra vai curar o teu It's coração. going to heal you. Aonde você estiver, Wherever you are, sai do seu lugar e venha. leave your Em nome de Jesus, venha, place and come. venha, Come, venha. come. Eu disse pelo menos 5 pessoas I nessa said at manhã. least 5 people. O Senhor falou comigo The claramente: Lord spoke to me clearly. você não pode sair daqui sem vir. You cannot Deus leave abençoe without vocês coming dois. here. Pelo menos mais 3 pessoas 3 aqui more nesta manhã people ouviram a palavra do Senhor. heard the word of the Lord. E você não pode You cannot. ficar sem reagir àquilo que Deus está falando. You cannot leave without Em reacting. nome de Jesus. In the name Deus of te abençoe, minha Jesus. filha. Em nome de Jesus. In the name of Venha, meu irmão. Jesus. Deus te abençoe. Você não é mais escravo do medo. You're not an orphan. You're not a slave to Queria que fear. cada um desses que estão aqui estivesse acompanhado de alguém, não somente para orar, mas para que alguém estivesse do seu lado. Pode vir, pastor Enéas, pastor. Everyone needs to be with someone. Pode chegar. Traz ele aqui mais perto, pastor. Pode vir. Nós estamos terminando, We're finishing up, mas ainda há tempo de você tomar essa decisão. but there's still time. Eu não estou insistindo para te constranger. I'm not insisting to make you Eu feel estou awkward. insistindo porque o amor de Jesus por você é tão grande I'm insisting because Jesus loves que you se so much houvesse somente você como pecador nesta terra, that if you were the only sinner, mesmo assim ele viria morrer pelos seus he'd pecados still come e se entregar por você. to give himself up for you. Aonde você está? Where are you? Aonde você está? Where are you? Ovelha perdida. Lost sheep. Aonde você está? Where are you? Filho pródigo. Prodigal son. Onde você está nesta manhã? Where are you this Você morning? vai insistir Are you going to insist com você mesmo with yourself? ou você vai se render Or are you going to give up? ao teu Pai neste lugar? Give in to the Father. Eu te espero. I'll wait for you. Eu te dou mais 30 segundos para você vir. I'll give you 30 extra seconds. Enquanto isso nós cantamos: eu não sou mais escravo do medo, eu sou um filho de Deus. Vem, 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 vem. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou um filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. And I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I am a child. Igreja, levante suas mãos aqui para o altar. Vamos orar por essas pessoas que estão aqui. Church, raise your hands. Let's pray for these people. Vamos orar por eles, por elas Let's nesta pray for manhã. them this morning. André, fica aqui com essa irmã aqui, por favor. Vamos orar por eles nesta manhã. Vocês que estão aí do lado deles, dê You um who are abraço next neles aí. Dê um to a abraço person, neles. hug them. Dê um abraço neles. Hug someone.
Mais alguém aqui? Vem aqui, Mandalva. Dá um abraço nessa irmã aqui, por favor. Dê um abraço neles. O Senhor, Lord, está abraçando vocês através dessas pessoas. He's embracing you through E these enquanto o people. Senhor abraça vocês através dessas pessoas, And as He há does, uma cura de Deus vindo no seu coração nesta there manhã. is healing over you, Há uma cura de Deus vindo sobre a sua vida nesta manhã. healing over your life. Feridas estão sendo saradas nesta manhã. Hurting is going Eu away. disse, feridas estão sendo saradas nesta manhã. Pain is going away. Dúvidas estão caindo por terra. Questions are falling. A partir de hoje, From today on, pela sua atitude, by your action, você you entra nesse propósito que Deus tem sobre a sua vida, mesmo antes da fundação do mundo. step into this predestined purpose. Você é um filho, You're a child. você é uma You're filha. a son, you're a daughter. Não se esconda mais de Deus, Do not hide from porque Him. Ele é o teu Abba. Because He's your Abba. Ele é o teu papai. He's your dad. Ele é o teu papai. He's your dad. Senhor, nós oramos sobre esses filhos, Lord, we pray over these sobre esses children. filhos amados Over these beloved que se children entregam nesta manhã, that give que in, se rendem nesta manhã à tua that vontade. surrender. Nós oramos por We eles pray for them. e pedimos sobre eles a bênção do Senhor. And we ask for the Em blessing. nome de In Jesus. the name of Jesus. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Alguém vai pegar o seu nome e o seu telefone antes de você ir Someone's gonna embora, take your name and your phone number para que a gente possa continuar em contato com você. so